Bom dia, amados! Bom dia! Quanto tempo, né? Que a gente não se vê, não conversa. Esperar um pouquinho o Instagram, convidar as pessoas. E eu ia iniciar a live quando eu vi que a minha amiga Maria estava fazendo a live dela. E aí eu desliguei rapidinho a minha para poder assistir a live da Maria. E foi muito legal, muito bacana, muito linda, muito especial. Gente, conta aí pra mim como que vocês estão. Quero saber como é que vocês estão, como que vocês passaram o carnaval, como repercutiu, né? Esses dias de festa, como vocês ficaram, se vocês, quem é de brincadeira se brincou muito, quem é mais de recolhimento, qual foi a experiência, conta aí pra mim como é que foi. E eu, enquanto isso, quero conversar com vocês hoje sobre constelação sistêmica e o quanto é preciso a gente estar divulgando aqui na internet a importância da constelação sistêmica no processo terapêutico e como ela funciona. A constelação sistêmica é sim um processo terapêutico. Algumas pessoas falam que não, é apenas uma ferramenta, um mecanismo, uma forma de se detectar como se fosse um laudo médico, mas eu acredito sim que a constelação sistêmica é um processo terapêutico, até porque Beth Herring trabalhava com a constelação sistêmica no processo terapêutico. Ele era terapeuta. Então a constelação sistêmica, ela através de um movimento sistêmico de um campo chamado campo mórfico, a gente vai então trazendo à tona todas as informações que nosso subconsciente tem, mas a gente não lembra. Que as nossas memórias coletivas de toda a nossa ancestralidade carregam nas nossas células e a gente também não sabe e não identifica. Qual é o benefício da constelação sistêmica? A constelação sistêmica, quando ela traz à luz, à tona, essas informações, ela traz para o constelado a possibilidade de enxergar, de perceber o que está acontecendo. Olha ela aí. Maria, minha querida, sua linda. Eu acabei de falar de você. Eu falei que eu tinha começado a live na hora que você começou a sua. E aí eu me lembrei, poxa, às vezes eu começo e uma amiga, eu me lembrei você falando que às vezes você começa e uma amiga também começa naquele mesmo horário. Eu rapidinho desliguei e fui assistir a sua. E a sua live foi linda, maravilhosa, como sempre. Nossa, vai atender. Ah, entendi, eu também. Então, essa live é para conversar sobre a constelação sistêmica. E essa constelação sistêmica que todos nós podemos passar e o quanto ela é reveladora pra gente. Eu tenho feito. Se você quiser participar, ô Maria, fala pra mim que eu te chamo e boto aqui na live, tá bom? Só me sinaliza se você quer participar ou não. E eu queria explicar para vocês, para que vocês pudessem vislumbrar o efeito da constelação sistêmica na vida da pessoa. Porque além de ser um tema novo, muitas pessoas não saberem o que é uma constelação sistêmica, as pessoas não sabem quais são os efeitos. Né? O efeito, ele é sutil e ele acontece durante um longo período da nossa vida. Às vezes ele fica reverberando na nossa vida durante um ano. Pode ser que ele aconteça de imediato, pode ser que ele leve um ano para acontecer, pode ser que leve uma semana, 15 dias. E quais são esses efeitos?
é a possibilidade da gente enxergar e entender. Ela vem como um sopro. É uma chave que vira de repente, através da fala de um amigo, através de um filme que você vai ver, através de um sonho, uma conversa. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Anicião, é isso? Anicia Ortega, obrigada por estar aqui. Desculpa se eu falei seu nome errado. Luana, obrigada por estar aqui. Aguardando também ver se a Maria quer participar dessa live. Se ela quiser, fala pra mim, Maria, que eu te coloco aqui. E aí, o efeito da constelação sistêmica que eu quero compartilhar com vocês é um efeito meu, de uma tomada de percepção, né? E o que acontece? Beth Hellinger, ele fala que nós, indivíduos, né, temos o contato com o primeiro amor assim que nascemos com a nossa mãe. Então, o pensamento de Beth Hellinger é que todos nós estamos aqui por amor, para viver o amor e doar amor, assim como o Bhagavan. E eu já falei isso aqui 1000 vezes para vocês, e eu realmente concordo com isso. E quando a criança nasce, o primeiro contato com o amor que a criança tem é com a mãe. Esse contato estreito da criança com a mãe e depois mais à frente com o pai e depois um pouquinho mais à frente com os irmãos gera elos, laços de afetividade. Essa afetividade, quando ela é materializada com gestos, com cuidado, dá a esse indivíduo um sentido de amparo, de pertencimento, de estar protegido, acolhido, exatamente como todo ser humano necessita na fase da sua infância, que é a primeira esfera que o ser humano vive, a esfera do eu, a esfera de receber da família toda a proteção, todo o acolhimento, toda a educação. E quando o indivíduo nessa fase ele não recebe o que ele precisava receber, ou, presta atenção no que eu estou dizendo, às vezes até recebe, mas ele não consegue identificar que recebeu, por acreditar que aquela forma não era a forma que ele gostaria de receber, então ele vai para o mundo, para a vida adulta, acreditando que não recebeu, mas ele recebeu. Consegue perceber essa sutileza? Às vezes, de fato, não recebeu. O pai foi omisso, a mãe foi displicente e não entregou o que tinha que entregar. Lógico, existe uma justificativa para essa displicência, para essa ausência. Mas o fato concreto de não ter entregue acontece. Às vezes, a mãe e o pai entregam, mas não é de acordo com a expectativa daquele indivíduo. E aquele indivíduo não tem discernimento, clareza para entender que o que ele está recebendo é sim tudo aquilo que ele precisava. Então, tanto no primeiro exemplo, quando de fato, concreto, ele não recebe, ou quando ele recebe, mas ele não identifica que recebeu, o indivíduo vai para a vida adulta carregando sequelas, carregando consigo emaranhamentos, descompreensão, desentendimento, falta de clareza. E quando ele não tem essa clareza de ter sido amado, acolhido, ele então caminha na vida adulta, pratica atos da vida adulta com a percepção, com o olhar, com o sentir da criança ferida. Isso vai gerar novos emaranhamentos. Se eu olhar e entender e aceitar que a vida do ser humano é dividida em 3 esferas, a primeira esfera, que é a esfera do receber, do eu, você com a sua família de origem. A segunda esfera, você adulta, você na fase de dar e receber, se colocar no mundo, ter seus filhos, sua família. E na terceira esfera, a esfera da doação,
a esfera do mais elevada da compreensão de que nós estamos aqui para doar, para servir, eu consigo entender que, enxergar que se na primeira esfera ela não foi bem desenvolvida, ela não teve o que ela tinha para receber, ela vai para as outras esferas carregando mágoas, carregando dores, ressentimentos. Então, essas outras esferas, que é inevitável para todo ser humano, elas não são vividas na sua plenitude. É quando o indivíduo adulto não consegue se relacionar com o marido, é quando o indivíduo adulto não consegue se firmar profissionalmente, é quando o indivíduo adulto não consegue se relacionar na vida, não consegue se olhar no espelho e identificar a sua verdadeira essência, a sua verdadeira missão de vida. Tobias, obrigada por você estar aqui, obrigada pela mãozinha, gratidão, sejam muito bem-vindos. Conta aí pra mim, gente, como é que vocês estão, como vocês passaram o carnaval. Eu quero saber de vocês, vocês são muito importantes pra mim e ter o feedback de como vocês estão, pra mim tem um valor incrível. Estou compartilhando aqui com vocês, dando essa pincelada de constelação sistêmica, porque eu quero compartilhar com vocês uma experiência vivida por mim através da constelação sistêmica. Então, o que acontece? Quando esse indivíduo se depara com esse amor na primeira esfera, o amor de filho em relação à mãe, em relação ao pai, em relação aos irmãos, ele cria um laço muito forte. Esse laço é tão forte que ele se coloca na relação com um olhar de, não é fidelidade, com um olhar, escreve aí pra mim, Maria, por favor, eu esqueci a palavra, tô sempre esquecendo essa palavra, não é fidelidade, de lealdade, essa é a palavra. Ele se coloca na família, na vida, com esse espírito de lealdade. E essa lealdade é tão forte porque foi estabelecida através do seu contato primário com o amor, que esse indivíduo, para ser leal, ele acaba repetindo, reproduzindo a vida dos pais. Às vezes reproduz literalmente a vida dos pais, ou dos irmãos, ou às vezes se sabota, se boicota para preservar a forma como seus pais viviam, como seus irmãos viviam. Quando eu digo para você que quero aqui compartilhar com vocês uma experiência vivida por mim através da percepção da constelação, eu quero dizer para vocês que em 2006 eu estava defendendo a minha dissertação do mestrado em Direito. E no dia da defesa da dissertação do mestrado de Direito, eu poderia ter chamado pessoas para assistirem à defesa da dissertação. Eu poderia ter, junto com essas pessoas, filmado a minha defesa de dissertação e tirado fotos da minha defesa de dissertação. E eu resolvi ir sozinha com o meu marido, porque meu marido fez questão de ir. E eu não queria nem que ele fosse. E aí, quando eu cheguei lá, um dos professores que fazia parte da banca tinha ficado com a minha monografia, com a minha dissertação, monografia pós-graduação, dissertação mestrado e tese doutorado. Com a minha dissertação, ele virou para mim enquanto eu esperava o meu horário, era um dia específico, e às vezes tinha defesa, e a gente chama de banca de defesa de manhã, de tarde, de noite. A minha era de tarde, eu estava esperando o meu horário acontecer para minha defesa de dissertação, eu estava ali sentada, e ele chega, um dos professores da banca, e chega para mim e fala: Cláudia, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho,
parabéns pelo conteúdo, a forma como você colocou, a forma como você escreveu. Seu trabalho está excelente, inclusive eu levei o seu trabalho para o meu irmão, que é também juiz de direito, e ele ficou encantado com o seu trabalho. Isso assim, sem antes, minutinhos antes de eu fazer a defesa da minha dissertação. Na hora, eu recebi aquilo como um choque. Um choque. Foi um choque. Eu olhei assim, segurei na mão do meu marido e falei, nossa, o que está acontecendo? Olha, reparem bem o que eu estou narrando para vocês, né? Eu segurei na mão do meu marido e falei, o que está acontecendo? E ao invés de usufruir e me empoderar daquele elogio, daquela realidade que eu estava vivendo, eu me senti constrangida. E assim, constrangida, meio que desacreditando, fui para a defesa da minha dissertação. E aí, chegando na defesa da minha dissertação, eu apresentei a dissertação, né? Fui sabatinada, respondi tudo que tinha para responder durante a sabatina. E eles param depois que você defende, pede para você sair. Aí a banca delibera, quer conversar, entram lá num acordo e depois chama você de volta para dar o parecer, tal qual se faz numa sentença. E aí o parecer é a leitura da ata daquela e a sua nota e dizer se você foi aprovado, se não foi, enfim. E aí quando eu voltei, fui chamada de novo para receber, né, e ouvir o parecer, todos se levantam e faz a leitura da ata e a minha orientadora, em nome de todos da banca, me elogia dizendo que a minha dissertação tinha sido muito bem feita, que a minha nota era 10, com louvor, e eu ali fiquei feliz, porque era uma conclusão de um trabalho que foi feito verdadeiramente por mim, um trabalho que me demandou 2 anos de pesquisa de campo, inclusive, de me colocar lá na OAB trabalhando para recolher depoimentos, vivenciar aquilo. Então, o 10 era muito justo. Mas Cláudia, você está aqui para dizer que você tirou 10 para se vender? Não, eu estou aqui para te dizer que quando eu saí de lá, numa proporção de 0 a 10, a minha alegria, a minha felicidade era apenas 5. Os outros 5 foram envolvidos e contaminados com um constrangimento de lealdade com a minha família. Com a minha família de origem. E aí você não deve estar entendendo absolutamente nada. Por que 50% seu não ficou feliz em decorrência da sua família de origem? Porque eu fui educada a ser uma pessoa boazinha. E nesse lugar de boazinha, eu não poderia colocar em choque absolutamente nada da minha família. E estar fugindo de um padrão da minha família era como se eu não fosse mais leal àquela família. Então, num processo psicológico do meu subconsciente, eu crio uma
capa de desvalorização de uma conquista que era um mérito, que era justo, que era louvável, para me tornar pertencente àquela família, naquele elo de lealdade. E quando eu pude entender isso, quando eu fiz a constelação sistêmica, e a constelação sistêmica me trouxe à tona esse sentimento de lealdade que muitas das vezes nos prende a um padrão familiar e não nos permite caminharmos e criarmos o novo. Todos nós, seres humanos, estamos aqui para experienciar algo novo. E por que é algo novo? Porque cada um de nós somos únicos. Mesmo que a experiência seja a mesma, o fato seja o mesmo, cada um irá experienciar da sua forma. Eu acabei de falar para vocês, naquele dia da defesa da minha dissertação, outras pessoas também defenderam. Outras pessoas também defenderam. Viveram a mesma coisa, mas não sentiram e não passaram pela mesma experiência que eu passei. Alguns filmaram, tiraram um retrato. E eu não fiz nada disso. Porque fazer tudo isso era muito grandioso, me tirava do padrão da minha família de origem. E eu, por um sentimento de lealdade, eu boicotei um momento mágico, um momento de festa, um momento merecedor de um trabalho de 2 anos. E aí eu fui surpreendida com uma pessoa desconhecida que gravou em CD toda a minha defesa de dissertação. Não tem imagem, porque eu acho que naquela época a forma como ela gravou era só MP3, MP4, então eu só tenho áudio. Né? Agora precisa arrumar um computador que tenha leitura de CD para poder ouvir. Né? E relembrar. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é a percepção desse processo meu de lealdade em relação à minha família de origem, que não me permitiu usufruir de uma conquista merecedora minha, porque para me sentir pertencida eu não poderia fugir ao padrão da minha família. E isso tudo acontece, meus queridos, meus amados, de uma forma inconsciente. Inconsciente, através das nossas crenças limitantes, dos nossos sabotadores, que diz pra gente, não, pra que filmar? E filmar isso vai ser muito metida, vai ser snob, vai ser arrogante. Não, pra que tirar foto? Pra que você quer divulgar isso? Você está sendo prepotente, snob, exibida, e quando era apenas mérito. Porque reconhecer a sua grandeza, as suas qualidades, não te coloca num lugar de snob. Te coloca num lugar de autoconhecimento, onde você sabe os seus pontos fortes, onde você sabe e reconhece os seus pontos limitantes, as suas fraquezas. E a gente vem com crenças limitantes da família, do ciclo de amigos, da própria mídia, das memórias celulares, familiares. E a constelação sistêmica traz isso. E como é que acontece isso? Através desses insights que chegam pra gente após a gente mexer no campo. Porque o campo, tudo é energia. Nós somos energia. E a memória que carregamos no nosso corpo são memórias de toda a nossa ancestralidade. E de todas as energias e emoções que vivemos.
e que a nossa ancestralidade também viveu. Então, quando a gente trabalha através do campo, através da constelação sistêmica, do movimento dos bonecos, onde a gente pergunta, o campo através da energia nos traz respostas. E aí a gente consegue perceber que repetimos padrões. Repetimos padrões porque queremos pertencer, porque acreditamos que pertencer é ser igual. E que se eu fizer algo diferente, eu vou estar saindo daquele pertencimento, quando o pertencer é apenas um ato de amor. Nunca seremos iguais. Somos parecidos. Carregamos memórias parecidas, traços, mas temos também a nossa individualidade. Quando você quebra o padrão de uma determinada jornada familiar, não significa que você será excluído dessa família, porque o amor verdadeiro acolhe a todos nós, com as nossas individualidades, com as nossas características pessoais. Então a gente tem que estar sempre atento, observando, como a Maria disse na live dela anterior, se perguntando, né? Quem eu sou? Onde estou? Quem eu sou? Quem eu sou? Isso que eu estou fazendo é relevante para mim? Se é, eu tenho que me respeitar. Eu tenho que valorizar. Ah, mas isso vai gerar constrangimento na família. E aí você tem que pensar, que constrangimento é esse? O constrangimento da sua vitória? Porque eles não vivenciaram particularmente, individualmente vitórias? E aí, por lealdade, você vai se boicotar e não vai viver essas vitórias, as suas conquistas? Para se sentir pertencido, acolhido e amado? Então eu vou dizer para você, isso não é amor. O verdadeiro amor é aquele que aceita as diferenças, que acolhe. É aquele que principalmente se aceita, se respeita e se ama. Como poderia ter sido a minha defesa de dissertação do mestrado? Poderia ter sido uma festa, com a minha filha, com amigos, parentes, assistindo, tirando foto, comemorando, gravando. A minha mestra levando em pé, falando da minha dissertação, falando do meu trabalho, enaltecendo. Mas não foi. E não foi por quê? Por uma lealdade eu quis abafar. Eu quis esconder. Vocês conseguem perceber isso? Às vezes, por lealdade, anulamos o nosso amor próprio. Não somos educados cá entre nós a nos amarmos, né? A termos amor próprio. Os pais não dedicam tempo, atenção para ensinar o seu filho a ter amor próprio. Nos passam 1000 bobagens, 1000 informações, porque eles também receberam 1000 bobagens, 1000 informações deturpadas de que ter amor próprio é ser egocêntrico, né? Tem gente que pensa e até confunde a figura do narcisista com aquela figura do amor próprio. Às vezes é tênue a diferença. Mas existe uma diferença. Mas a gente vai se anulando.
vai se apagando. E se apaga por quê? Se anula por quê? Por lealdade. Lealdade a um padrão estabelecido na família, a um padrão de crenças limitantes que não permite que a gente cresça, que a gente tenha o discernimento de perceber que fazer parte da família, de pertencer, não significa reproduzir padrões. Significa apenas trazer todos no seu coração de forma afetiva, aceitando cada um como cada um é, mas se permitindo se amar e curtindo a sua vida, carregando apenas a sua mochila, a sua bagagem. E isso eu só pude ver através da constelação sistêmica. Então eu estou testemunhando aqui para vocês a importância do processo terapêutico. Como a Maria falou ainda há pouco, busque ajuda para que você possa alcançar todos os seus sonhos, superar todas as suas dificuldades. Porque dificuldades todo ser humano tem. Realmente nós estamos aqui para um aprendizado. Às vezes conseguimos aprender de forma autônoma, não é? A gente mesmo se coloca ali e percebe, aprende, evolui. Às vezes a gente precisa de uma ajuda, de uma orientação. Então procure um psicólogo, procure um terapeuta, procure ajuda de pessoas qualificadas. Não adianta você querer procurar ajuda qualificada num parente, num irmão, num tio, num primo, num pai, num marido, que você não vai encontrar. É até injusto colocar no ombro dessas pessoas a responsabilidade de te ajudar em questões tão delicadas, tão sutis, que requer da gente um mergulho no estudo, um mergulho no autoconhecimento, no desenvolvimento humano. Então, por amor aos seus parentes, amigos e por amor a você, se você não consegue mudar de fase, procure ajuda. Ajuda de um profissional. Ajuda de um analista, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um terapeuta, de um constelador. Coloco aqui à disposição de vocês através da terapia holística, através do coach, através da constelação sistêmica, para que vocês possam então trazer à tona as coisas que estão confusas dentro de você e que não permite você caminhar, não permite você chegar aonde você quer chegar. Tá bom, meus amores? Eu tenho aqui, olha, Tobias, obrigada por você estar aqui. Ciomara, minha querida, gratidão por você estar aqui. Rombi, obrigada por você estar aqui, obrigada a todos. E tenham um excelente final de semana. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o quanto o processo terapêutico, o quanto a constelação sistêmica pode ajudar você a entender e a perceber que às vezes a nossa dor de hoje é apenas um processo de reprodução das pessoas que a gente mais ama, das nossas famílias, dos nossos amigos. Pablo, obrigada por você estar aqui, gratidão, um prazer receber você. Maria, minha querida, gratidão, gratidão. Depois a gente vai fofocar, Maria, porque eu tô tendo muitos insights. A constelação sistêmica eu venho fazendo há bastante tempo com os meus clientes e tenho passado tão bem por ela. E olha, tem sido grandioso demais. Fica aí, ofereço para vocês a constelação sistêmica. Semana que vem
eu vou sortear mais uma constelação pro bônus. Fevereiro já aconteceu. Eu tô fazendo assim, tá, gente? Uma constelação pro bônus gratuita durante um mês. Cada mês eu vou fazer uma constelação sistêmica pro bônus. No final do encontro da constelação sistêmica, eu quero mostrar aqui para vocês. Essa aqui foi de uma paciente que fez agora, essa semana. No final eu entrego uma mandala. A mandala traduz, né, a constelação sistêmica. A minha constelação sistêmica é na água e de acordo com o movimento que o campo se apresenta, eu elaboro a mandala. Eu fotografo a mandala e depois eu entrego através do WhatsApp aquela mandala para a pessoa ficar ali. Bota uma música de expansão de consciência e pinta e permite que o campo vá falando com ela e ela vá tendo mais insights para entender o seu agora, como a Maria falou. Que às vezes a gente vive muito mal o aqui e agora porque está vivendo carregado de mochilas que não são suas, por uma lealdade. A constelação sistêmica traz luz para você perceber isso. Minha querida, você é uma linda. Obrigada por todos vocês estarem aqui. Excelente final de semana. Namastê e alegrias na vida de todos vocês. Beijo, gratidão.